Castelo Interior. Santa Teresa de Jesus. Sextas Moradas. Capítulo 1. Segunda parte. Comecemos pelo tormento, que é encontrar um confessor prudente, mas pouco experiente, que não considera nada como seguro. Ele teme tudo, coloca dúvida em tudo, pois vê coisas fora do comum. Em especial, se na alma que confessa, vê alguma imperfeição. Parece-lhe que devem ser anjos aqueles a quem Deus concede tais mercês, o que é impossível, enquanto estão neste corpo. Logo, tudo é condenado como obra do demônio, ou da melancolia. E desta última, o mundo está tão cheio que não me espanto, há tanta melancolia hoje em dia, e o demônio causa tantos males por este caminho, que os confessores têm motivos suficientes para temer e examinar tudo com muito cuidado. Mas a pobre alma, que carrega o mesmo temor, e se dirige ao confessor como a um juiz, ao ser condenada, não pode evitar um tormento e uma perturbação tão grandes que só quem já passou por isso poderá compreender a dimensão desse sofrimento. Este é um dos grandes trabalhos que essas almas padecem, especialmente se tiveram uma vida de erros, pensar que, por seus pecados, Deus permitirá que sejam enganadas. Ainda que, quando Sua Majestade lhes concede a graça, elas se sintam seguras e não possam acreditar que aquilo seja de outro espírito senão de Deus. Mas, como essa experiência passa rapidamente, e a lembrança dos pecados está sempre viva, além de verem em si mesmas falhas, pois estas nunca faltam, logo vem o tormento. Quando o confessor lhes oferece segurança, o tormento se acalma, embora volte depois. Mas, quando ele aumenta o temor, isso se torna quase insuportável. Especialmente quando, após isso, surge uma aridez tão grande que parece que nunca se lembraram de Deus e nem se lembrarão. Quando ouvem falar de Sua Majestade, é como se ouvissem falar de alguém distante. Tudo se torna insignificante se, além disso, não lhe parece que não consegue orientar bem os confessores e que os está enganando. Por mais que pense e veja que não há um movimento inicial, que não o revele, isso não lhe é útil, pois o entendimento está tão obscurecido que não é capaz de ver a verdade. Ele só acredita no que a imaginação, que então domina, representa, e nos desatinos que o demônio tenta apresentar, a quem Nosso Senhor deve ter concedido licença para provar a alma, e até para fazê-la acreditar que está reprovada por Deus. Muitas são as coisas que a atacam com uma angústia interior, de forma tão sensível e intolerável, que eu não sei a que comparar, senão aos tormentos do inferno, pois nenhum consolo é permitido nesta tempestade. Se busca alívio com o confessor, parece que todos os demônios se reúnem para atormentá-la ainda mais. E assim, tratando um confessor com uma alma, em tal tormento, que parece perigoso por ser causado por tantas coisas juntas, depois de um tempo, ele lhe pedia que o informasse quando estivesse atribulada. Mas a situação sempre se agravava até que ele entendesse que o remédio já não estava em suas mãos. Se tentasse ler um livro em uma língua vulgar, mesmo sendo uma pessoa que sabia ler muito bem, acabava não entendendo mais do que se não conhecesse uma letra, porque o entendimento não estava apto para compreender. Enfim, não há nenhum remédio nesta tempestade, senão aguardar a misericórdia de Deus, que em hora inesperada, com uma só palavra sua, ou por meio de uma oportunidade que se apresenta, dissipa tudo tão rapidamente que nem parece ter havido uma névoa naquela alma, deixando-a cheia de sol e com uma consolação ainda maior. Como alguém que escapou de uma batalha perigosa e obteve a vitória. A alma fica louvando a Nosso Senhor, pois foi Ele quem lutou pelo triunfo, e a alma reconhece claramente que não lutou por si mesma. Todas as armas com que poderia se defender, ela sente que estão nas mãos de seu adversário, percebendo assim sua miséria e quão pouco podemos por nós mesmos, se o Senhor nos desamparar. Parece que já não há necessidade de consideração para compreendê-lo, pois a experiência de ter passado por isso, sentindo-se completamente incapacitada,
fez-lhe entender o nosso nada, e quão miseráveis somos. A graça, embora não esteja ausente, pois em toda essa tormenta não ofende a Deus, e nem o ofenderia por qualquer coisa deste mundo. Está tão escondida que parece não haver em si uma centelha sequer de amor a Deus, nem mesmo parece que um dia já o teve. Se fez algum bem, ou se Sua Majestade lhe concedeu alguma graça, tudo lhe parece um sonho, como se fosse uma fantasia. Os pecados, esses, sim, ela vê com certeza que os cometeu. Ó Jesus, o que é ver uma alma desamparada desta forma? E como disse, quão pouco lhe aproveita qualquer consolação da terra. Por isso, irmãs, se alguma de vós se encontrar assim, não penseis que os ricos e os que estão em liberdade terão para esses momentos melhor remédio. Não, não, pois me parece que seria como se, aos condenados, lhes pusessem à frente todos os deleites do mundo. Nada disso bastaria para lhes dar alívio, antes lhes aumentaria o tormento. Assim, aqui, tudo isso vem do alto, e as coisas da terra de nada valem. Este grande Deus quer que o conheçamos como Rei, e também a nossa miséria. E isso é muito importante para o que adiante será dito. O que fará esta pobre alma? Se isso durar por muitos dias? Porque, se reza, é como se não rezasse, para sua própria consolação, digo, pois não penetra no interior, nem ela mesma entende o que reza, mesmo que seja vocalmente. Quanto à oração mental, este não é o tempo para isso, pois as potências não estão dispostas para tal. Pelo contrário, a solidão causa ainda mais dano, embora seja outro tormento estar com alguém, ou ouvir palavras alheias. Assim, por mais que se esforce, a alma fica com um desânimo e uma má disposição exterior, que se tornam muito evidentes. E ela, na verdade, saberá dizer o que sente? É indizível, pois são aflições e penas espirituais, que não se sabe como nomear. O melhor remédio não digo para acabar com este tormento, pois eu não o encontro, mas para suportá-lo, é dedicar-se a obras de caridade e atividades exteriores, e esperar na misericórdia de Deus, que nunca falta aos que nele esperam. Seja para sempre bendito. Amém. Outros trabalhos externos causados pelos demônios não devem ser tão comuns, e portanto, não há necessidade de falar muito sobre eles, nem são tão penosos na maior parte. Por mais que os demônios atuem, a meu ver, eles não conseguem incapacitar as potências da alma, nem perturbá-la de maneira tão profunda. A razão para isso é que eles não podem fazer mais do que o Senhor lhes permitir. Quando essa permissão não está concedida, o que acontece é relativamente insignificante em comparação ao que foi dito. Outras penas interiores serão abordadas nestas moradas, tratando das diferenças que existem na oração e nas mercês do Senhor. Embora algumas dessas penas sejam mais intensas do que as mencionadas anteriormente, como será evidente pelo estado em que deixam o corpo, não merecem, no entanto, o nome de trabalhos. Não é razoável atribuirmos esse nome a elas, por serem tão grandes mercês do Senhor, e porque, no meio delas, a alma percebe claramente que são mercês, e muito acima de seus merecimentos. Esta pena tão grande já se aproxima da 7ª morada, com muitos outros trabalhos, dos quais mencionarei alguns, pois seria impossível enumerá-los todos. Além disso, não posso sequer descrever como são, pois vêm de uma linhagem muito mais elevada do que os anteriores. E se dos primeiros, sendo de uma casta mais baixa, não pude declarar mais do que já foi dito, menos ainda poderei fazê-lo com estes outros. Que o Senhor nos conceda o seu favor para tudo, pelos méritos de seu Filho. Amém.